E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início às aulas e hoje eu quero falar com vocês sobre o processo de respiração. E para a gente começar a falar de respiração, vamos começar falando sobre a diferença entre fluxo de ar e pressão de ar. Então vamos lá. O que é pressão? Pressão é tudo aquilo que comprime alguma substância de alguma forma. Por exemplo, o jato de água em uma torneira, quando essa torneira está fechada, a água que está no cano, ela está sendo pressionada ou empurrada para fora da torneira. Nesse caso, está acontecendo uma pressão de água. Já quando eu abro essa torneira, a água que passa da ponta da torneira para fora já não pode mais ser considerada pressão, pois a partir da hora que ela sai da ponta da torneira, ela simplesmente flui, sem nenhum tipo de impulso, nada, apenas o seu caminho natural acontecendo. Aqui nesse caso já seria o exemplo de fluxo de ar e não de pressão. Outro exemplo para facilitar o entendimento de vocês é a gente pensar em uma panela de pressão cozinhando algo. Se a panela estiver tampada, dentro dela teremos pressão. Se a panela estiver aberta, aquele vapor que sai de dentro dela não será considerado pressão, e sim fluxo. Deu para entender? Se não conseguiu entender, volta o vídeo, assiste de novo essa parte para que você possa entender. Agora vamos falar sobre o mecanismo da inspiração. Os pulmões são como uma estrutura esponjosa e fora da caixa torácica ele se encolheria drasticamente por causa da sua elasticidade. A gente pode comparar o pulmão com um balão de festa, por exemplo. Quando a gente enche o balão, se soltar o bico dele, ele vai esvaziar por causa da elasticidade, que vai fazer uma pressão expulsando o ar dele. Com o pulmão é a mesma coisa. Além do pulmão, temos outra estrutura elástica no sistema respiratório, que é a caixa torácica. A elasticidade da caixa torácica é determinada pela ação de dois grupos musculares, que podem aumentar e diminuir o volume da caixa torácica. O primeiro grupo são os músculos intercostais, que são subdivididos em dois grupos, internos e externos. Os internos expiratórios, ou seja, joga o ar para fora, e externos inspiratórios, que suga o ar para dentro. Esses músculos são usados na fala e no canto. Quando inspiramos com a ajuda dos intercostais e interrompemos essa ação muscular, a caixa torácica, com a sua elasticidade, vai expelir ou expulsar então o ar de dentro dos pulmões. Da mesma forma, se eu expirar o máximo de ar possível com a força dos músculos intercostais internos, expulsando o máximo de ar possível de forma antagônica, os músculos intercostais externos agirão sugando esse ar para dentro de novo. Isso acontece de forma orgânica e natural, não é algo que eu tenha a escolha de fazer ou não. É um mecanismo vital de todo ser humano. O segundo grupo muscular são os músculos abdominais e o diafragma. O diafragma, quando está relaxado em sua posição normal, ele fica aqui como uma cúpula, né? Quando está tensionado ou em uso ali, ele vai se aplainar. Assim ele aumenta o volume da caixa torácica. O diafragma pode ser considerado a base da caixa torácica e é considerado um músculo inspiratório, porque quando ele é contraído, ele causa uma sucção de ar para dentro dos pulmões. Como uma seringa, por exemplo. Se você já fez exame de sangue, já viu que quando furam a veia com a agulha, a enfermeira puxa a base de trás da seringa. E assim o sangue é sugado para dentro da seringa. Acontece do mesmo jeito. Quando o diafragma é contraído, ele empurra para baixo o conteúdo da cavidade abdominal, como intestino, estômago e tudo mais. O conteúdo abdominal não pode diminuir o seu tamanho, então o que ele faz? Ele empurra a barriga para frente, ou seja, essa região abdominal para frente. Por isso que a barriga da gente vai para frente quando a gente inspira o ar. Não tem nada a ver com jogar o ar na barriga, igual a galera fala por aí. Quando isso acontece, ao contrário, os músculos abdominais empurram esse conteúdo de volta e esse conteúdo empurra o diafragma para cima, expulsando o ar dos pulmões nesse processo. O diafragma, os músculos abdominais, junto com os músculos intercostais internos e externos, formam então
os grupos que determinam a ação do aparelho respiratório. Mas tudo isso acontece de forma muito orgânica, você não tem que pensar em cada ponto desse na hora de cantar. Os outros professores, o Mike e o Moisés, vão estar explicando aí todo esse acontecimento na prática. Essa aula foi bem fisiológica para que você tenha um entendimento de como você deve pensar no aparelho respiratório para desconstruir alguns mitos criados também, tá certo? É isso aí, pessoal, valeu!